Resenha da pandemia em setembro e outubro de 2020. Há menos de 2 meses atrás, no início de setembro, quando publiquei o post anterior deste Diário de uma Pandemia, estávamos com 5 meses de isolamento social e computando 130 mil mortes com 4 milhões de brasileiros infectados. O Brasil mostrava pela primeira vez uma desaceleração dos contágios de coronavírus, mas ainda sem caracterizar estabilização. Nesse início de novembro, relativamente à curva de mortes, tivemos uma redução importante, baixando de uma média de 1.000 mortes por dia para 500, que é muita gente morrendo ainda. Quanto aos novos casos de infectados, também houve uma redução pela metade. Mas continuamos num patamar muito alto, de cerca de 20 mil novos infectados por dia, mas caracterizando finalmente uma estabilização da pandemia no Brasil. Nesse período, durante setembro e outubro, muitas coisas aconteceram, tais como: o Grêmio consagrou-se tricampeão gaúcho jogando em estádios vazios. A gaúcha Júlia Gama, de 27 anos, foi eleita Miss Brasil 2020 e fez discurso de posse em inglês, espanhol e mandarim, pois já morou por 3 anos na China. O IBGE, que não pôde realizar o censo previsto para este ano por causa da pandemia, divulgou suas estimativas de que o Brasil estaria com 212 milhões de habitantes e Porto Alegre com 1.500.000. Milhares de europeus passaram a ocupar as ruas em vários países para protestar contra o uso de máscara, tornado obrigatório em locais públicos, por estarem enfrentando uma segunda onda de pandemia. Com 6 meses de atraso, a Prefeitura de Porto Alegre começou a disponibilizar internet para os alunos da capital, iniciando tardiamente o ensino remoto. Ronaldinho Gaúcho, que já teve o título por 2 anos de melhor jogador de futebol do mundo, e que a mídia havia esquecido, preso no Paraguai desde março, foi finalmente solto e retornou ao Brasil, onde foi infectado com a Covid-19. Pelé completou 80 anos mantendo o título de o rei do futebol e recebendo homenagens do mundo inteiro como o atleta perfeito, com mais de 1.000 gols. O auxílio emergencial de R$ 600, que já vinha sendo pago desde abril, foi prorrogado por mais 4 meses até dezembro, mas com valor reduzido pela metade a partir de setembro. Alunos europeus retornaram às aulas presenciais após 6 meses sem aula. Começa a circular a nota de R$ 200 com a figura do lobo-guará, animal ameaçado de extinção no Cerrado brasileiro. O governo bolsonarista tornou o Brasil o primeiro país do mundo a fazer uma campanha oficial contra as vacinas. A Secretaria de Comunicação da Presidência reproduziu uma foto do Bolsonaro com a frase dita por ele de que ninguém pode ser obrigado a tomar vacina, acrescentando que o governo brasileiro preza pela liberdade dos brasileiros. Equivale dizer que preza pela morte dos brasileiros com desinformação. O governo bolsonarista encaminhou ao Congresso a sua proposta de reforma administrativa, diabolicamente arquitetada pelo liberalismo do ministro Paulo Guedes, visando alterar as regras que regem os servidores públicos em todos os níveis. Pretende acabar com o regime de quadro único funcional, além da redução da jornada de trabalho e de salários e muitas outras maldades, para propiciar a privatização dos serviços públicos para quem possa pagar por eles. É uma desinformação associar a estabilidade dos funcionários com a má qualidade do serviço público. Pelo contrário, pois com a instabilidade o servidor tem vínculo concreto com o Estado, é profissionalizado, não fica submetido como um mero militante do grupo político eventualmente no poder em cada mandato.
Chega uma frente fria que faz nevar na Serra Gaúcha. No dia da independência, o presidente Bolsonaro chamou os prefeitos e governadores que impuseram medidas de isolamento social de projetos de ditadores nanicos. Palavra de um projeto de ditador gigante. Sequelas da Covid-19 são constatadas no olfato de pessoas 4 meses após a cura. Carne fica com gosto de gasolina, comida fica com gosto de podre e por aí, para pior vai. Em 22 de setembro iniciou a primavera de 2020 com os ipês florindo. O clima nas ruas é de que a pandemia acabou. O governador autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas, mas os prefeitos resistem por falta de segurança sanitária. Até o bar do Caninha, famoso reduto de sambista na esquina da quadra onde eu moro, na Cidade Baixa, voltou a fazer aglomerações noturnas dentro e no entorno, todos sem máscara e cantando a todo pulmão para expulsar, no grito, o coronavírus. O presidente da República do Brasil mentiu pelos cotovelos em seu discurso de abertura do Congresso da ONU, dizendo que a pandemia estava dominada no Brasil e que não havia degradação do meio ambiente no país. E o presidente, mais uma vez, rompeu com as tradições democráticas, nomeou como novo reitor da URGS o último classificado da eleição feita entre os professores, funcionários e alunos da universidade. Em outubro, o Parlamento Europeu aprovou resolução se opondo ao acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, em decorrência da política ambiental do governo brasileiro de destruição do meio ambiente e da floresta amazônica. Enquanto a Amazônia e Pantanal são queimadas, feito fogueiras, o buraco de ozônio é detectado como um dos maiores já vistos. Vai desde a Antártida até a América do Sul, provocando diminuição do ozônio em Buenos Aires e Montevidéu, próximos aqui do Rio Grande do Sul. Há menos de 30 dias das eleições, Trump pegou Covid-19 e foi hospitalizado. Depois de alguns dias, foi liberado para se tratar na Casa Branca. Teorias conspiratórias associam esse contágio a um blefe do dono de cassinos e exímio jogador. Seria uma jogada midiática nos moldes da facada fake do Bolsonaro. Por aqui começou a propaganda eleitoral municipal, na TV, no rádio e nas redes sociais. Congestionamento nas estradas durante o feriadão do Dia das Crianças, em meados de outubro, caracterizaram o tal clima de pós-pandemia. Os comerciantes do litoral gaúcho festejaram, dizendo que parecia o Réveillon. A segunda onda de infecções da pandemia recrudesce na Europa, atingindo Inglaterra, Itália, Espanha, França e Portugal. Com a recidiva, vários países voltaram a decretar lockdown e toque de recolher em algumas cidades. Bolsonaro assumiu publicamente que acabou com a Lava Jato. Não para proteger sua família, como pensamos, mas porque não há mais corrupção no governo. Além disso, ele prometeu dar voador em corruptos. No dia seguinte, a Polícia Federal encontrou dinheiro na cueca do senador vice-líder do seu governo. Quanto ao dilema da volta às aulas, os professores e funcionários das escolas municipais de Porto Alegre declararam greve sanitária, por não haver condições para garantir a saúde da comunidade escolar com aulas presenciais. No Brasil, de cerca de 4.000 localidades pesquisadas, 3.500 municípios não têm previsão de retomada das aulas presenciais. A propósito, a minha prima Letícia de Mello, que é fonoaudióloga e neuropsicóloga, colocou em entrevista online uma questão que me fez repensar os meus conceitos contra o retorno das escolas públicas nesse momento. Ela colocou a questão de onde e com quem as crianças estão agora, que os pais voltaram a trabalhar, terminado o home office, e as escolas públicas não voltaram a acolher os seus alunos. Estão com cuidadores quaisquer? Com vizinhos ou parentes? Estão sozinhos? Estão sujeitos a abusos de toda ordem, sem pai, nem mãe, nem escola? Após 7 meses de restrições sociais, os cinemas de Porto Alegre começam a reabrir.
quando os números da pandemia no estado e na capital gaúcha estão tão alarmantes quanto dos países na segunda onda europeia. Na média das novas mortes, Porto Alegre está pior que a maioria dos países europeus. E o Rio Grande do Sul está pior que vários países, como Itália, Portugal e Alemanha. Esses são dados da reportagem do Zero Hora desse final de semana, 31 de outubro. Enquanto a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre se instalou sob o slogan "Com janelas virtuais para a praça", com a programação de eventos e atividades exclusivamente online, no mesmo formato, o Poa em Cena está encerrando a 27ª edição do Festival de Teatro, do qual assisti apenas uma entrevista com a jornalista gaúcha Eliane Brum sobre sua trajetória de vida. Assim, chegamos ao feriadão do Dia dos Finados, e para encerrar essa resenha, faço minha as palavras de Marta Medeiros, reproduzindo trechos de sua crônica Saudade do Brasil, que diz assim: "E chega mais um Dia dos Finados, em que a recordação de 160 mil famílias ainda não secaram as lágrimas. Número que evoca a morte de um Brasil que temo nunca mais rever, caso insista na estupidez de se autodestruir. O Brasil do qual começo a me despedir é o Brasil da bossa nova, da tropicália, dos poetas contemporâneos, da irreverência criativa. O Brasil da literatura, do teatro, das artes plásticas, do cinema. Tínhamos uma identidade nacional reconhecida mundialmente pela originalidade. Meio ambiente, costume, diversidades, valores surtidos. Superamos uma ditadura, conquistamos a democracia. O Brasil existia, estava vivo, inspirava. Agora, essa tentativa de espatifar com tudo. Estamos perdendo o Brasil. No lugar dele, surge esse novo país que de brasileiro tem muito pouco, ocupado por uma gente medíocre, orgulhosa da própria ignorância. E covarde, com medo de evoluir, aprender, arejar, medo de se divertir, medo de viver com poesia, com sonho, com ideais, medo do prazer. Nesse finado, vou lamentar os que morreram pela irresponsabilidade de um lunático que não levantou um dedo para defender cidadãos que precisavam de uma orientação madura em meio à crise sanitária mundial. Saudade de um Brasil que errava e acertava, mas que crescia, mesmo aos trancos. Agora ninguém mais cresce. Agora o objetivo é nos amildar, nos tornar cada vez menores, anões pela própria natureza. Essa natureza pálida e triste que nunca foi a nossa.